São 3 notícias no giro de notícias desse sábado, pré-Fla-Flu. 3 notícias em que a gente precisa ficar muito de olho. Uma é péssima e é a que eu vou começar já por ela, que é a quantidade de ingressos vendidos para o setor sul no Fla-Flu, informado pelo Marcelo Neves, do jornal O Globo. Bem, ele fez um tweet avisando de que apenas 5 mil ingressos para o setor sul foram vendidos para o Fla-Flu desse domingo. Vale lembrar, o setor sul é o único que é exclusivo para a torcida do Fluminense, e os outros ingressos, para o setor norte, que é exclusivo do Flamengo, e para os setores leste superior, leste inferior e oeste, são vendidos para a torcida mista, né? E bem, dentro desse período de torcida mista foi praticamente tudo esgotado só no período em que o clube mandante tinha direito de vender para os seus sócios, que é o caso do Flamengo. Só nesse período ali, eles já praticamente esgotaram quase tudo. Ou seja, é factível a gente dizer que nesse momento não tem mais de 6 mil tricolores confirmados no Maracanã para o clássico. O mando é do Flamengo, o preço é alto, enfim, existem uma série de desculpas, eu não estou aqui para dizer que você deveria ir ou não deveria ir. Fato é que, para o cenário geral, para os tricolores, é um número vergonhoso. Repetindo aqui, mas cada um tem a sua desculpa, cada um sabe até onde vai a sua resiliência, mas pro Fluminense, no geral, é um número bem vergonhoso. Teremos uma arquibancada bem vazia, mais uma vez, num clássico. Assim, vale a lembrança de que algumas das vitórias recentes foram conquistadas assim também, né? A gente pode lembrar o Fla-Flu do Luciano, pode lembrar o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Enfim, existem essas lembranças aí. Só que, por outro lado, também a gente tem derrotas também com o Maracanã bem vazio, né? Então não é uma certeza de nada, não. Fato é, estarei no Maracanã fazendo a transmissão nesse domingo e a maioria dos tricolores estará em casa. Minha audiência irá subir. Olha só que coisa legal. Enfim, obviamente não é esse o desejo. Devemos ter ali, não deve passar de 10 mil tricolores no setor sul, que deve tornar o setor bem vazio. E mais uma daquelas imagens depois desses jogos seguidos com 40 mil, despedida de Fred, sequência de vitórias. Agora voltaremos aos XX mil de sempre. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração e esse daqui é o canal Raiz Tricolor. E claro, esse daqui também é o vídeo de Giro de Notícias, no qual volto já falando sobre Fernando Diniz e Matheus Martins. Mas antes de falar desses dois assuntos, eu vou falar de OneFootball. Exatamente. Você quer acompanhar a Bundesliga de graça? Será que o Matheus Martins vai jogar no campeonato alemão ou vai pro italiano? Fica essa dúvida aí. Fato é que, quando sair essa notícia, você vai descobrir no OneFootball. Então, você faz o seguinte, baixa o OneFootball, um aplicativo de futebol que te entrega notícias, tabelas, e o campeonato alemão ao vivo de graça. Sim, não é futebol com a máxima qualidade, não é nada disso não. E, claro, você ainda tem das notícias, você pode ir lá, acompanhar as notícias lá e depois vir ver os comentários aqui no Raiz Tricolor, sempre acontece. Usa esse QR Code que está aqui desse lado, ou então clica no link que está aqui embaixo na descrição para você fazer o download do OneFootball. Vamos para a próxima notícia, eu vou deixar até o QR Code aqui do lado. Vamos para a próxima notícia, que é a seguinte. Bem, segundo o All Sport, Bruno Andrade, que é um jornalista que tem ali umas fontes interessantes lá fora, mais um time está de olho em Matheus Martins. A Udinese. Sim, a Udinese. E aí você até pode estar pensando, Gabriel, isso não é notícia velha, não? Você falou aqui sobre o Udinese recentemente. Sim. Isso porque a Udinese tá avançando, né, em cima do Matheus Martins. A matéria do All Sport, lá do Bruno Andrade, pensa em Matheus Martins para janeiro. A Udinese tem agora o desejo de deixar tudo alinhado com o Fluminense para receber o atacante no final da temporada aqui do Brasil, em janeiro de 2023. E eles já consideram a possibilidade de comprar e emprestar para o Watford, da Inglaterra. Porque são do mesmo dono, o Gianpaolo Pozzo. Será que é parente do Dal Pozzo, treinador aqui do Brasil? Acho que não. Enfim, Matheus Martins é a bola da vez de novo na Udinese, mas como eu falei, já aconteceu uma negociação entre Fluminense e Udinese no meio desse ano. Os valores começaram em 5, chegaram a 7 milhões de euros e o Fluminense recusou.
Fica aí a dúvida em relação a quanto que era de bônus. Eu sempre gosto de colocar isso, quanto era bônus e quanto era valor fixo, porque às vezes as vendas são infladas da maneira como o dirigente quer ou ele não quer, né, para quem está vendendo. E a gente fica de olho nisso. Matheus Martins jogou muito mal, né, no jogo contra o Corinthians, e aí é engraçado que surgem os torcedores de momento, né, que é o cara que vai, vende essa merda aí logo, empresta, dá, e não sei o quê. Aí quando sai essa notícia, 2 dias depois, pelo menos assim, vai vender por migalha. Vai vender joia, craque, gênio, Pelé, Matheus Martins, Fred, Sócrates, Falcão, sei lá, citando um monte de jogador aqui brasileiro. Matheus Martins está acima de todos esses e vai vender por migalha. Isso é uma vergonha. Assim, é engraçado o passionismo, né? A paixão do torcedor. Mas tem que ouvir as propostas, né? O fato é que Matheus Martins, na sua segunda temporada, dá pra gente chamar de segunda temporada, a primeira que ele tá fazendo completa pelo Fluminense, ele não faz uma temporada ótima, ele não tá subindo, tendo um destaque absurdo. Mas é importante a gente lembrar que ele tá fazendo uma temporada como titular a partir do meio do ano, né? Intercala bons jogos ruins. Matheus Martins tem 18 anos, né? E assim como o Luiz Henrique também em 2020, intercala alguns ótimos jogos com alguns péssimos jogos. E acho que com maturidade o Fluminense tende a ganhar mais. Agora, precisa vender? Precisa. Afinal de contas, o Fluminense fez um investimento alto para essa temporada e depende de um valor alto também de vendas. Principalmente porque contava com valor alto de premiação que não conseguiu. É aquela lógica, né? Você investe mais no time para receber mais de premiação. Só que a premiação aqui é variável. Talvez você não receba. E o investimento no time é fixo. Você vai ter que pagar. E esse foi o grande problema do Fluminense nesse ano. Deu um passo longo. Eu cheguei a falar isso no início da temporada. Falei, tenho medo de quando o investimento é feito mais alto. E nem estava falando sobre a qualidade de quem estava sendo contratado, não. Estava falando só sobre o fixo, que é o Fluminense tá dando um passo para ser campeão. E muita gente falando, não, o Fluminense tem que pensar grande. Tem que pensar... mas tem que pensar também no acabar. Assim, o Fluminense estava dando um passo, o Mário Bittencourt está investindo mais alto. Diz ele que tinha total controle. É ano de eleição, a gente sabe como as coisas funcionam. E o Fluminense fez um investimento alto e não conseguiu chegar. Chegou ao título do Carioca, mas, enfim, né? Pelo amor de Deus, não rende financeiramente, não rende nada. E nas outras competições, o Fluminense só foi bem na Copa do Brasil. Semifinal, assim, foi eliminado pro Corinthians. Óbvio que as situações, então não tem conformismo aqui, nada disso. Mas eu digo assim, foi pra semifinal da Copa do Brasil e tal. Chegou entre os 4 melhores, é uma outra situação. Mas não foi campeão, não ganhou a supercota da final. Isso vai ser prejudicial na renda do Fluminense do ano. E claro, porque os custos têm que ser pagos, né? Vamos para a última notícia, que inclusive a gente fala sobre desempenho no ano. Mário Bittencourt e GE. Globo. Vamos pro próximo tema, que é o... tem que botar a transição, né? Vamos botar a transição. Agora sim. Vamos lá. Mário Bittencourt deu uma entrevista ao GE. Globo nessa matéria que eu vou botar aí do lado, que apesar da eliminação do Fluminense, Fluminense planeja renovação de contrato com o Diniz para 2023 e projeto para a base. Técnico segue prestigiado internamente e diretoria confia em permanência por muito tempo. Isso foi algum diretor que diz, a matéria do Gustavo Garcia, da Jamile Boulay e do Thiago Lima. Essa matéria provavelmente já estava pronta, né? Porque quando é publicado às 5 horas da manhã, né? Enfim. Eu vou ler alguns trechinhos da matéria, mas eu vou botar ela aí na tela. E vou falar de alguns pontos importantes. Um que virou polêmica, outro que é interessante, assim. A volta de Fernando Diniz ao Fluminense ainda não resultou em títulos e dificilmente resultará em 2022. Com a vantagem do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, a única frente que restou o tricolor. Fato. Mas quase 5 meses depois é possível dizer que a reconciliação entre treinador e clube foi benéfica para os dois lados. O time conseguiu unir futebol vistoso, com resultados, e subir de prateleira no país. Não sei se o Fluminense subiu de prateleira, né? Aquele 5º lugar de 2020 foi meio que fora ali. Foi um estranho no ninho. O Fluminense nessa temporada, não é estranho dizer que o Fluminense está em 4º ou 5º no Brasileirão. O Fluminense é dessa prateleira agora, da prateleira abaixo dos super times. Concordo. Enquanto o técnico deu uma nova guinada na carreira após passagens apagadas por Santos e Vasco nos últimos anos. O Diniz é fato, né? O Diniz, se não fosse, quando ele veio pro Fluminense, eu tava falando que o mercado dele agora era
ou a Série A do Nordeste, Sport, Bahia, Ceará, Fortaleza, era tipo assim, ele desceu um degrau, ele não trabalharia mais nos grandes do Sudeste e Sul, obviamente. Ou então era para um time aqui do Sudeste contratar para jogar Série B, e mesmo assim o Vasco já tinha feito isso e ele tinha ido mal, né? E no que depender da vontade do Fluminense, o contrato de Diniz, que termina em dezembro, será renovado para 2023. Eu sempre falo, tá? Contrato de treinador é uma ladainha só, ainda mais no Fluminense, que tenta ser... nossa! É quase que uma babação de ovo, mas é ser extremamente condescendente com todas as atitudes para poder se dar bem com o jogador e com o treinador. O Odair Hellmann, por exemplo, saiu faltando um mês para o contrato dele acabar e saiu sem pagar multa. Se o Fluminense tivesse demitido o Odair Hellmann 2 meses, um mês antes do contrato acabar, talvez ele saísse com o Fluminense pagando uma multa para ele. Então, assim, contrato de treinador serve muito mais para a garantia do treinador do que do próprio clube. Porque, no geral, se ele quiser sair, as multas não são tão altas. Para quem está contratando, né, para o outro time, ele sai e paga essa multa. E no caso do Fluminense, até às vezes nem precisa pagar. Apesar da dura derrota na eliminação da Copa do Brasil, o técnico segue prestigiado internamente. A diretoria confia em sua permanência por muito tempo e já faz planos em caso de reeleição do presidente Mário Bittencourt. E aqui tem números do Diniz, mas eu vou descer aqui, que no próximo parágrafo tem uma aspa do Fernando Diniz, né? Uma das ideias, por exemplo, é elaborar um projeto para implementar o dinizismo, o modelo de jogo característico do treinador, desde as categorias de base do clube. Ainda não há detalhes de como seria o processo, se o técnico indicaria profissionais de sua confiança para cargos em Xerém ou se daria treinamento aos atuais funcionários. Independentemente da forma, a intenção é que Diniz supervisione o desenvolvimento do trabalho, mesmo que à distância. Eu tenho muito receio com isso, tá? Muito, muito, muito receio. A história do Barcelona é um acaso e muito bem vendido do que necessariamente feito. Porque basta você ver os jogadores que o Barcelona renovou nos últimos 10 anos, né? Se bobear, tem menos jogadores na Europa aí que o Barcelona renovou em times grandes que do Fluminense, sei lá. Mas fato mesmo é sobre uma mesma filosofia de base, é que essa filosofia de base ela é para chegar no profissional. E o Fluminense, dessa forma, ela precisa estar extremamente bem integrada, e quando é extremamente bem integrada em uma pessoa, fica dependente dessa pessoa. E essa pessoa é Fernando Diniz. Então, assim, eu tenho minhas restrições sobre esse modelo inteiro e tal, rígido, que é algo, para mim, é uma utopia. É algo que é muito bonito, mas eu não consigo conceber a consequência total. Vou dar só um exemplo simples, tá? Se nesse modelo... Exemplo extremamente simples. Não cabe um centroavante alto, né? Sei lá, um modelo de jogo instaurado ali que não privilegie tanto essa opção, ou deixe em segundo plano. O Fluminense poderia perder um Pedro da base do Fluminense, por exemplo. Porque é a segunda opção ao centroavante alto. Prefere-se centroavantes baixos que voltem para jogar e tenham velocidade. Aí o Fluminense pode perder um jogador que é muito bom, que geraria uma venda, porque ele não se encaixa no modelo de jogo do Fluminense. Mas é um ótimo jogador para outros tipos de modelo de jogo. Isso é um exemplo bem simples, mas tem outras avaliações um pouco mais sérias sobre isso. Um dia eu gravo um vídeo sobre isso. E é aqui eu falo do Mário Bittencourt, que foi que gerou polêmica. O nosso trabalho, especialmente com relação ao trabalho dele, Diniz, de reestruturação no campo, o futebol que a gente joga, a gente obviamente não está preocupado e avaliando a questão de resultados. Essa foi a frase da polêmica e eu volto nela já já. E sim a continuidade desse trabalho. É um ano de eleição no Fluminense. Já disse a ele que caso eu continue a partir de 2023, tenho interesse que ele fique conosco por muito tempo. Inclusive estruturando um trabalho que possa começar desde as divisões de base, para a gente criar uma identidade de jogo, um estilo de jogo que venha desde a base, porque a gente gosta muito do estilo de jogo que ele implementou. Eu acho que o futebol brasileiro precisa disso, precisa de modernidade, de um jogo de futebol que traga nossas características, que é ter posse de bola, que é jogar, agredir. A gente tem isso na cabeça. Por que essa frase aqui, obviamente, eu não discordo muito do que o Mário Bittencourt está falando, não, mas repetindo, eu acho meio utopia. Mas essa frase aqui foi a que pegou pior, né? A gente, obviamente, não está preocupado e avaliando a questão de resultados. Vamos lá. Assim, me parece um pouco óbvio duas coisas. Uma, me parece um pouco óbvio que essa frase é ridícula. A gente não está preocupado e avaliando a questão de resultados. Tá não.
Fluminense, importante é jogar bonito. Jogar mal a gente larga. O importante é jogar bonito. Pelo amor de Deus, né? Essa frase, ela é ridícula. Pronto. Agora, me parece também óbvio, né? O segundo ponto, de que não é verdadeira. Assim, o Mário Bittencourt, ele claramente ele não tá falando sobre... Perdão. Sobre... de que ele não tá preocupado, se perder não tem problema. Não, a gente não tá preocupado com o resultado, não. Joga do jeito que for, que tem que encantar a torcida. O resultado é segundo plano. Não, óbvio que não é só isso. Faltou aí ao Mário Bittencourt o termo só. A gente, obviamente, não está só preocupado e avaliando a questão de resultados. Agora. Faltam 2 palavrinhas, né? Resultados de agora. A gente está vendo a continuidade, está vendo o futuro também. Que era a grande discussão de 2019. É óbvio que está preocupado e avaliando a questão de resultados, porque senão, meu amigo, o Fluminense está rebaixado se não tiver resultado. Mas é muito mais tranquilo falar isso daqui quando o Fluminense está em quinto, em quarto no Brasileirão. Então, assim, me parece óbvio 2 coisas. Uma, que essa frase não é a verdadeira, né? O Mário Bittencourt se embananou aí falando essa frase. A gente, obviamente, não está preocupado e avaliando a questão de resultados. É óbvio que estão avaliando e preocupados com a questão de resultado. Mas, segundo, é óbvio que a frase do jeito que está, e foi o que ele falou, né, subentende-se que é o que ele falou, é uma frase ridícula e ele tem que ser criticado por essa frase. Porque eu estou fazendo uma dedução aqui. Ele pode virar e falar, não, realmente a gente não está preocupado com nada. De resultado, não está preocupado com nada, não. Aí é burrice pra mim, né? Ponto. Aí se isso for falado, tipo assim, não, essa frase é verdadeira, o Mário quis dizer exatamente isso. É burrice, pra mim é burrice. Porque tem que estar preocupado com a questão de resultado. Porque é o resultado que gera dinheiro para poder contratar jogadores e profissionais para poder melhorar o estilo de jogo. Então, tem que estar preocupado sempre, né? O que pode atrasar uma definição sobre a renovação de 2022 é o ano de eleição em Laranjeiras, mas aqui daqui para frente, eu vou ser bem sincero, aqui já fui algumas vezes, o Mário Bittencourt tem que se esforçar muito para perder essa eleição no Fluminense. Não veremos um play tão forte. Eu até achei, sendo bem sincero, porque eu publiquei essa foto aqui, ó, essa semana, e muita gente se confundiu. Eu vou fechar com ela. Muita gente se confundiu. Isso aqui é a sala de imprensa lá da Arena Corinthians, né? A sala de coletivas auxiliar, né? Que não é a do Corinthians. E eu publiquei essa foto porque 2 pessoas que não costumam estar nas coletivas estavam assistindo. E eu publiquei isso no Twitter, assistindo a coletiva de Fernando Diniz, que é o diretor de comunicação Ronaldo França, o responsável por toda a comunicação e marketing do Fluminense e pela campanha do Mário Bittencourt também para a eleição, e o Paulo Angione, que é o diretor executivo de futebol. Não é muito comum, tá? Eu já fui a vários jogos fora de casa, fui muitos no ano passado, fui em alguns esse ano, Palmeiras, em Goiânia... No jogo contra o Olímpia, que eu fui fora de casa, esse não tinha, né? Não tinha, como é que se fala? Coletiva presencial, assim. Não é comum, tá? Nenhum dos dois acompanharem sempre a coletiva. O Angione às vezes tá até mais perto, mas o Ronaldo nunca tá nas coletivas. E eu achei isso estranho e publiquei, né? Falei, pô, diferente e tal. E aí a gente levou pra um lado de que, sei lá, tava inspecionando o que o Diniz falava, ou que, eu achei até engraçado, tava inspecionando, teve um outro também que chegou a botar assim, não dá, Diniz, se falar alguma coisa errada, tá demitido. E não era nada em relação a isso. Eu até achei que a matéria caminhava para um lado de tipo assim, vamos justificar que não estamos demitindo o Fernando Diniz, alguma coisa assim, mas até que não caminha tanto para esse lado, não. Enfim, o que você acha? O que você achou aí das opiniões? Aqui embaixo tá o link para você baixar o OneFootball, ficar bem informado, e tem a caixa de comentários também. Até a próxima. Valeu.